A leitura que nos é dada, livro do profeta Isaías, Isaías 66, que fala, é uma profecia sobre o retorno do povo exilado na Babilônia, de volta a Jerusalém, de volta à terra mãe, por assim dizer, de volta a Sião. Então Isaías vai profetizar que essa Jerusalém, esta Sião que acolhe os filhos de volta, como uma mãe que acolhe e amamenta nos seus braços, na sua ternura, no seu aconchego, os seus filhos sofridos, os seus filhos exilados, os seus filhos machucados e feridos. Esta passagem do profeta Isaías é muito especial para mim e para todos que fazem parte da missão Colo de Maria, porque esta passagem, este versículo é o versículo fundamental, fundacional do nosso carisma. O carisma da missão Colo de Maria é o colo de Maria, esse é o nosso carisma. Levar o colo de Maria, e pelo colo de Maria levar Jesus às pessoas. Esse carisma nasceu em meio à pandemia, e a partir daí então todo o nosso apostolado digital que chega a tantas pessoas no Brasil e em outros países, com a bênção do dia, com a bênção da noite, com as novenas, com as mensagens, reflexões, transmissões, catequeses. Então, esse versículo, enquanto existir a missão Colo de Maria, aqui está a nossa rocha, o nosso fundamento, o nosso alicerce. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos, como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei. Claro, o profeta está dizendo de Deus, que Deus que se apresenta a nós como uma mãe que acaricia, que amamenta, que carrega ao colo. Mas nós sabemos que aquela que foi a escolhida para fazer isso com Deus, para parar para pensar nisso, Maria fez isso com Deus. Porque Jesus é Deus, Deus Filho. Ao encarnar-se no ventre de Maria, ali está Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ela, a criatura que teve o privilégio de amamentar, acariciar em seu colo. Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz, Jesus nos deu Maria por mãe. A cruz da missão Colo de Maria é essa cruz aqui. Chama-se Cruz da Unidade. Talvez de longe você não perceba muito, mas aqui está Jesus crucificado e Maria aos pés da cruz, com um cálice, sorvendo, colhendo do sangue que brota do lado aberto de Cristo. E a simbologia desta imagem, ela não é por acaso. Em primeiro lugar, aqui você vê dois colos. Aquela que segurou o menino Jesus nos braços, agora segura o filho morto, nosso Salvador. Você vê que os braços de Maria como que envolvem Jesus crucificado. Então ela é mãe no nascimento, mãe no Calvário, mãe na glória. Ela dá o colo para Jesus na cruz. Mas aqui também há um outro abraço, o abraço do filho na mãe. Porque Jesus, com os braços abertos, como que ele dá o primeiro abraço salvador na sua mãe. Não só a abraça, mas dá à filha o seu leite. Ela é a primeira que suga o leite da salvação, que é o próprio sangue do peito de Jesus. Isso aqui é muito forte, meus irmãos. Todo esse mistério
da mãe e do filho. E saber que Jesus quis dar a nós esse colo, Jesus quis dar a nós esse aconchego e esta proteção da Virgem Maria. Por isso eu quero começar essa reflexão te convidando a se colocar no colo de Nossa Senhora. Pedir que ela também te cuide, te console, te forme. Essa música que nós chamamos Maria de educadora, de mestra. Ela é o nosso regaço acolhedor. Vamos pedir isso a ela em forma de oração. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. É um salmo, mas que se encaixa perfeitamente na missão de Nossa Senhora em nossa vida. Cantemos. Ó minha alma, retorna à tua paz. Vai pedindo. Como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna à tua paz. Como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe, minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me educar, me formar, me amar. minha mãe é a Virgem Maria, é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. ó Virgem Maria, eu coloco no teu colo de mãe cada um desses filhos e filhas. Cuida, consola, acalma, educa, protege, abençoa com o teu amor de mãe. Amém. Quando os discípulos voltaram da missão, eles voltaram alegres. Provavelmente estavam cansados, né, fisicamente, mas estavam radiantes de alegria. E por quê? Eles mesmos já contaram o motivo para Jesus. Por quê? Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus havia enviado os 72, 2 a 2, para pregarem de cidade em cidade, para curarem as pessoas e para expulsarem o mal. E aí Jesus falou: aonde te receberem bem vocês vão pregar, vocês vão derramar a paz lá, vocês vão curar e vocês vão libertar o mal. Aonde não receberem bem vocês vão bater a poeira dos pés como testemunho contra eles. Aí vocês não vão curar, não vão libertar,
a paz lá não vai ser derramada, mas vocês vão pregar, o reino de Deus está próximo. Para que eles não digam um dia, ninguém falou nada, eu não sabia. E olha a palavra de Jesus. Naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade que rejeitou o Cristo, que rejeitou o Evangelho, que rejeitou a palavra de Deus. Sodoma no Antigo Testamento é o símbolo da cidade mais pecadora. E Jesus está dizendo que a cidade, a casa, o bairro, sei lá quem, que rejeita o Cristo, será tratada com mais rigor do que Sodoma. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Sodoma não teve a oportunidade de conhecer Jesus. Mas, a partir da vinda de Jesus, quando Ele envia em seu nome apóstolos, discípulos, missionários, todos têm a oportunidade, a chance de conhecer Jesus. Coisa que o povo do Antigo Testamento não teve. Então não tem desculpa, né? Vamos dizer assim. Por isso eles voltam alegres, radiantes, dizendo que os demônios os obedeceram. E aí Jesus diz, olha, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Então, em primeiro lugar, existe o mal. Jesus aqui está dizendo, ele viu Satanás cair como um relâmpago. Segundo, ele deu poder à sua igreja contra o mal. Então, saber que o mal existe, vamos dizer assim, meio que todo mundo já entendeu, né? Agora, o que às vezes falta para os católicos é exercerem este poder que Jesus deu sobre o mal. Porque falou nesses assuntos, as pessoas já ficam meio assim, cruz credo, eu vou mudar de assunto, eu não gosto dessas coisas. Não. Jesus deu à sua igreja o poder de vencer o mal. Mas nós precisamos exercê-lo pela fé. E é isso que muitas vezes falta às pessoas. Quando o padre propõe uma semana de libertação, uma semana de livramento dos males, nada mais é do que colocar em prática esse evangelho. E usar dessas prerrogativas, dessa autoridade que o Senhor deu à sua igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, o mundo, ele cada vez mais está ficando difícil, A violência, a maldade, coisas que a gente nunca imaginou que ia haver, que ia escutar, e que a cada vez mais estão acontecendo diante dos nossos olhos. Veja aí essa semana que passou, esses dois adolescentes, que mataram a própria família. Um que matou o pai, a mãe e o irmãozinho de 3 anos, porque os pais dormindo, Ele pegou a arma do pai, o pai tinha posse de arma. E por que motivo? Porque os pais proibiram o namoro dele com uma menina de 14 anos, que eles se conheceram, uma menina de outro estado, e aonde que eles se conheceram? Joguinhos online. Esses joguinhos aí que seus filhos passam a madrugada trancado no quarto, que você não sabe com quem estão conversando, o que estão fazendo, o que estão aprendendo, que é uma rede de aliciação de menores, sem dizer do lado espiritual de todas essas coisas aí. E aí a criatura ainda pergunta, mas você está arrependido? Ele falou, não. Você faria isso de novo? Faria.
Isso não é normal. Outro aqui no Paraná, né? 14, 13 anos. Aí foi os avós. Por quê? Confiscou o celular do neto. Ah, você está muito viciado nesse celular, dá isso aqui. Dá isso aqui? Dá isso aqui nada, eu mato vocês. A avó ele conseguiu, o avô ainda acho que se salvou, mas ficou bem machucado. Então, meus irmãos, tudo isso a gente vai vendo nessas coisas. O Brasil agora está vindo, sabe o que? Os templos satânicos. Templo de Lúcifer. Já tem em São Paulo, no Rio Grande do Sul, acho que no Rio de Janeiro. Gente, é sinal dos tempos. Um país onde, né, 80%, vamos dizer, da população é cristã. Cristã. E o restante, né, outras religiões, assim, dizem que não creem em Deus, ou melhor, não tem religião. Não significa que não creem em algum Deus, mas não tem religião. Então tudo isso nós não podemos assim ser inocentes, não podemos, né, querer tapar o sol com a peneira. O que nós precisamos? Nos blindar, nos proteger, nos revestir da armadura de Deus. O mal, ele pode atacar em várias áreas na nossa vida. Geralmente no dia a dia, o mal ataca através da tentação, te tentando. E aí quando ele consegue te fazer cair no pecado, quando você pratica o pecado, aí ele conseguiu. Então o método operandis, o modo operandis, assim, do dia a dia do inimigo, é te levando ao pecado. Quando você peca, você prejudica a sua alma. E pode prejudicar a ponto de a sua alma morrer espiritualmente falando. Você perder a graça divina, perder a graça batismal. E aí somente a confissão te restaura nessa graça. Mas o mal pode atacar as pessoas também de outras formas, de outras maneiras que nós chamamos as maneiras extraordinárias da ação do mal. Desde uma coisa que nós chamamos infestação. Infestação é quando coisas, objetos, lugares, às vezes uma planta, uma plantação, animais, se tornam contaminados. Há algum mal ali, que precisa ser tirado, que precisa ser abençoado, que precisa ser liberto. Às vezes é um objeto, uma comida. Por quê? Porque essas coisas podem um dia ter sido levadas em lugares e ambientes onde se invocou o mal. Aquilo pode ter sido consagrado ao mal. E de repente veio parar na sua mão, você não sabe a origem daquilo. E existem casos que as próprias pessoas fazem isso e dão de presente para os outros, no sentido que de prejudicar a pessoa. E a pessoa recebe até de bom coração, né? Guarda aquilo e tudo mais. É o que os padres chamam, os exorcistas chamam de infestação. Às vezes uma casa, um lugar, um quarto. Houve ali uma tragédia, houve um suicídio, houve um assassinato. Houve ali uma coisa de rituais. Aí, né, vamos dizer, você passou, né, mudou de dono, ou você mudou para aquela casa, e lá parece que tem uma coisa ruim, uma energia negativa. Existe isso, padre? Existe. E precisa do quê? De bênção, de oração, de libertação. Além da infestação, existe a vexação. A vexação não é em coisas, a vexação é no corpo das pessoas. Marcas, dores,
doenças que os médicos não dizem, mas não tem nada nos exames, sua saúde está perfeita. Mas doutor, há tem anos que eu sinto essa dor. Isso é a vexação, é no corpo, está ligado a algum sofrimento. Os santos eram muito vexados. São Padre Pio recebia vexações no corpo, Santo Antão, São Bento, muitas santas, Santa Teresa d'Ávila. Deus permite, e aquilo de certa forma purifica a pessoa, mas amadurece ela nos combates contra o mal. Quem mexe com o ministério de cura e libertação, às vezes você vai rezar por alguém, você sente uma dor, mas é a dor da pessoa, é a doença da pessoa, sinal que Deus está curando. Então, meus irmãos, isso é a vexação. Existe também um outro ataque do mal, que é a obsessão. É na mente, é nos pensamentos. Pensamentos obsessivos, pensamentos intrusivos, pensamento, por exemplo, de suicídio. Uma voz que te fica falando no ouvido da pessoa para tirar a própria vida. A pessoa vai ficando louca com aquilo. Será que eu estou ficando louca, padre? Eu estou ouvindo voz. Depressão que nada cura. Transtornos de ansiedade e pânico que nada cura. Pesadelos recorrentes com coisa ruim. Insônia. Tudo que é assim na mente, né? É claro que essas coisas podem não ser ataques malignos, pode ser mental apenas. Aí é saúde mental, né? Acompanhamento, terapia, psiquiatra. Mas há casos em que a raiz pode ser. E para tudo isso, meus irmãos, os tesouros da graça de Deus. Confissão em dia, vida sacramental em dia, Eucaristia, comunhão sacramental ou espiritual. Quem não é casado na igreja e não tem impedimento para se casar, sacramento do matrimônio, isso é vida sacramental em dia. Você vai fechando as brechas para os ataques. Leitura da palavra de Deus, vida de oração, jejum. O que Jesus falou na Bíblia? Alguns maus espíritos só são expulsos com jejum e oração. O uso dos sacramentais, água benta, sal bento, exorcizado, óleo bento, a Santa Cruz, crucifixo, medalha de São Bento, escapulário de Nossa Senhora do Carmo, consagração a Nossa Senhora. O Santo Terço, o Santo Rosário é uma arma poderosa de luta contra o mal. O terceiro grau, o quarto grau, vamos dizer assim, é a possessão. A possessão, o espírito, ele se apodera do corpo da pessoa e a pessoa, ele controla o corpo da pessoa. Quando a pessoa está em possessão, está em surto de possessão, ela não está ali na consciência. A voz muda, a força é outra, fala línguas estrangeiras, aversão total às coisas sagradas. Isso é a possessão. São casos mais raros e geralmente acontecem quando a pessoa busca. Quando a pessoa se envolveu com o ocultismo, com as coisas erradas, invocou o mal, fez pacto com o mal, aí ela abriu as portas. Nem todas as pessoas que buscam isso vão ter a possessão, mas a porcentagem é maior. Mas pode ser que a pessoa não buscou assim conscientemente, mas ela se expôs, indo a lugares, indo a situações onde ali o mal era invocado. E aí, desde uma simples brincadeira de adolescente com essas coisas de rodar copo, de rodar não sei o quê, de perguntar para o espírito,
Padre, mas isso é brincadeira. Brincadeira para você. Para ele leva a sério. Ou lugares assim normais, entre aspas. Um show. Gente, o que tem desses artistas que tem ligação com o satanismo, com o ocultismo, tem pacto para fazer sucesso, para ficar rico, isso existe. Shows onde rituais são realizados naquele palco, às vezes bem disfarçados em simbolismos culturais, mas às vezes a coisa é na cara mesmo, é escrachado, a invocação do mal ali. Tem gente na plateia que entra em transe, em surto, pessoas que saem dali, né, esquisitas, e às vezes esse esquisito a pessoa vai carregar por um bom tempo. Então não sejamos ingênuos, não sejamos bobos. Claro, não é que tudo é mal, não, discernimento. Mas tem coisa que só de ver, né, gente? Principalmente coisas que ridicularizam a fé, o cristianismo, os nossos símbolos, as nossas crenças. Eles ridicularizam, eles profanam assim abertamente. Isso é maligno. E quando você está participando disso, você está consentindo. Você está abrindo a brecha. Por isso, busquemos nos encher de Deus, segundo a leitura de hoje. O que São Paulo vai dizer aos Gálatas? Eu crucifiquei o mundo. O mundo está crucificado para mim. Eu estou crucificado para o mundo. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então a cruz de Cristo é a marca de São Paulo. E a cruz de Cristo precisa ser a nossa marca.